Quando Rosa abriu aquela porta velha e encontrou 5 crianças agarradas umas nas outras, tremendo de fome e medo, ela não fazia ideia de que estava prestes a descobrir um segredo que colocaria a vida de todos em perigo. E muito menos imaginava que aquela fazenda abandonada escondia algo pelo qual homens poderosos estavam dispostos a matar. Bem-vindos a mais uma história que vai mexer com seu coração. Antes de começar, se você ainda não faz parte daqui, aperte o botão de inscrição agora. É de graça e você garante que não vai perder nenhuma história emocionante. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Fico feliz demais em saber onde vocês estão. Me conta uma coisa. Você já teve que fazer uma escolha que mudou sua vida completamente? Uma decisão difícil, mas que lá no fundo você sabia que era o certo? Pensa nisso, porque o que você vai ouvir hoje vai tocar fundo. O apito agudo do trem rasgou o silêncio daquela tarde quente de verão. Rosa segurava com força a pequena mala de couro que carregava tudo o que possuía no mundo. 3 vestidos simples, uma caixa de costura, algumas moedas e, embrulhado com todo cuidado em papel de seda, seu vestido de noiva. Ela havia costurado cada ponto daquela peça com as próprias mãos, sonhando com o dia em que finalmente seria uma esposa. Durante os 3 dias de viagem, Rosa leu e releu aquela carta tantas vezes que já sabia cada palavra de cor. Vicente escrevia com letra firme, falando de sua fazenda, de uma vida simples mas digna, de trabalho honesto e da necessidade de uma companheira para ajudá-lo a cuidar de sua propriedade. Para uma mulher de 27 anos que vivia sozinha numa pensão apertada da capital, mal conseguindo pagar o aluguel com o trabalho de costureira, aquela proposta soava como uma bênção dos céus. Mas quando as portas pesadas do trem se abriram naquela estação minúscula, coberta de poeira vermelha, não havia homem algum esperando por ela. Nenhuma carroça, nenhum sorriso de boas-vindas, nenhuma flor, só elas. 5 crianças enfileiradas na plataforma como passarinhos assustados. A maior não passava de uns 9 anos e segurava nos braços um bebê tão pequeno que parecia feito de papel. As outras 3 se agarravam umas nas outras, com os pés descalços cobertos de terra, os vestidos rasgados e os olhos fundos de quem não comia direito há muito tempo. Rosa desceu devagar, sentindo as pernas tremerem. Seu coração disparou quando viu que aquelas crianças não tiravam os olhos dela. Havia algo naquele olhar que a assustou mais do que qualquer coisa. Não era curiosidade nem esperança. Era desespero puro. A menina mais velha deu um passo à frente. Seus cabelos castanhos estavam embaraçados, o rosto manchado de sujeira, mas ela mantinha a cabeça erguida com uma dignidade que partia o coração. "A senhora é a noiva do senhor Vicente?" Sua voz saiu trêmula, mas firme. Rosa mal conseguiu responder. "Sou sim, meu nome é Rosa. Onde ele está?" A menina mordeu o lábio, apertou o bebê contra o peito e deixou escapar as palavras que mudariam tudo. "O senhor Vicente morreu de febre alta faz 1 semana. Ele estava doente há dias, mas não quis ir buscar o médico na vila. Quando percebemos que estava muito ruim, já era tarde demais." O mundo de Rosa começou a girar. Ela deixou a mala cair no chão de madeira da plataforma, o som ecoando como um tiro. "Não pode ser", sussurrou, levando a mão ao peito. "Ele me escreveu há menos de 1 mês. Disse que estava tudo bem, que estava me esperando." "Ele escreveu quando já estava doente", continuou a menina, e lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto sujo. "Disse que talvez a senhora viesse mesmo assim, mesmo se algo acontecesse com ele. Disse que a gente precisava de alguém." Rosa olhou para as outras crianças. 2 meninos que pareciam gêmeos, com cerca de 7 anos, se abraçavam como se fossem uma pessoa só. Uma menininha de uns 4 anos apertava contra o peito um pedaço de pano que devia ter sido um boneco. E o bebê, nos braços da mais velha, dormia, alheio a todo aquele sofrimento. "Vocês são filhos dele?"
A voz de Rosa saiu fraca, quase sem ar. A menina balançou a cabeça. Não, senhora. Somos sobrinhos. Nossos pais morreram num acidente há 2 anos. O tio Vicente nos acolheu porque não tínhamos mais ninguém no mundo. E agora... Sua voz se quebrou. Agora não temos ninguém de novo. O trem atrás de Rosa apitou novamente, avisando que ia partir. Ela poderia subir naquele trem, poderia voltar para a capital, arranjar outro trabalho, esquecer aquele lugar. Mas quando olhou novamente para aqueles 5 rostinhos quebrados, para aqueles olhos vazios de esperança, algo dentro dela se partiu. Como você se chama? Rosa se agachou na frente da menina mais velha. Alice, senhora. Este aqui é o Pedro, disse, apontando para o bebê. Aqueles são os gêmeos João e José e ela é a Maria. Rosa respirou fundo, limpou as próprias lágrimas e tomou a decisão mais importante da sua vida. Alice, me leva até a casa. Vamos ver o que podemos fazer. Os olhos da menina se arregalaram de surpresa. A senhora vai ficar? Por enquanto, sim. Rosa pegou sua mala e estendeu a mão livre para a pequena Maria, que hesitou apenas 1 segundo antes de agarrá-la com força. O trem partiu, deixando uma nuvem de fumaça e poeira. E enquanto Rosa seguia aquelas 5 crianças pela estrada de terra batida, ela não fazia ideia do tamanho do desafio que havia acabado de aceitar, nem dos perigos que estavam por vir. O caminho até a fazenda parecia não ter fim. A terra seca estalava sob os pés, e o sol castigava sem piedade. Rosa carregava sua mala numa mão e segurava Maria com a outra. A menina não soltava sua mão por nada, como se tivesse medo de que Rosa desaparecesse igual a todos os outros que já tinham ido embora da vida dela. Alice caminhava na frente, balançando o bebê Pedro com movimentos automáticos de quem já fez aquilo 1000 vezes. Os gêmeos João e José vinham atrás, em silêncio absoluto, olhando para o chão como se tivessem vergonha de existir. Quando subiram a última colina, Rosa viu a casa. Ou melhor, o que um dia tinha sido uma casa. A construção de madeira estava torta, com o telhado cheio de buracos, as paredes descascadas pelo tempo e uma porta que pendia de lado, presa apenas por uma dobradiça enferrujada. Ao redor, tudo era seco. A cerca estava quebrada, o galinheiro vazio e caído, e onde deveria haver uma horta, só existia terra rachada. É aqui, disse Alice com a voz baixa, quase envergonhada. Rosa engoliu em seco. Era pior do que imaginava. Muito pior. Mas não deixou que as crianças vissem o medo nos seus olhos. Vamos entrar. O cheiro de mofo e abandono bateu no rosto de Rosa assim que ela cruzou a porta. Lá dentro estava escuro, úmido e frio, apesar do calor lá fora. Havia uma mesa velha, cercada de bancos quebrados. No canto, um fogão a lenha apagado há dias. Do outro lado, uma pilha de cobertores sujos que devia servir de cama para as crianças. E no centro da mesa, 5 pratos vazios, perfeitamente enfileirados, como se alguém os tivesse colocado ali esperando um milagre que nunca chegou. Desde que o tio Vicente morreu, a gente não tem comida, disse Alice, colocando o bebê numa caixa de madeira que servia de berço. Ontem, João conseguiu pegar 3 ovos de um ninho no mato. Foi tudo que a gente comeu. Rosa sentiu um nó apertando sua garganta. 5 crianças sozinhas há 1 semana, passando fome, com medo, sem saber o que ia acontecer com elas. Vocês enterraram seu tio? Alice confirmou. José e João cavaram o buraco nos fundos. Eu rezei as orações que a mãe da gente ensinava antes de morrer. Lágrimas queimaram os olhos de Rosa, mas ela forçou um sorriso. Vocês são muito corajosos. Todos vocês. Ela abriu sua mala e tirou o pouco que tinha trazido para a viagem. Um pedaço de queijo embrulhado em pano, meia broa de pão já dura e algumas frutas secas. Não era quase nada, mas era tudo o que possuía. Sentem na mesa, ordenou com voz firme.
As crianças obedeceram em silêncio. Rosa partiu o queijo em 5 pedaços pequenos, dividiu o pão e distribuiu as frutas. Ela mesma não pegou nada. Ficou de pé, observando enquanto elas comiam devagar, como se tivessem medo de que a comida desaparecesse. A pequena Maria começou a chorar baixinho enquanto mastigava. "Obrigada, senhora", sussurrou. "Pode me chamar de Rosa." Ela acariciou o cabelo da menina. "E não precisa agradecer. A gente vai dar um jeito nisso tudo." Quando terminaram de comer, Rosa explorou o resto da casa. Encontrou um quarto minúsculo com um colchão velho onde provavelmente Vicente dormia. No armário da cozinha, nada além de um punhado de sal e um pote vazio. Nos fundos da casa, descobriu um poço que ainda tinha água, embora suja. A realidade caiu sobre ela com o peso de uma montanha. Ela não tinha dinheiro, não tinha comida, não conhecia ninguém naquele lugar, e agora tinha 5 crianças dependendo dela. Mas Rosa não era de desistir. Ela havia sobrevivido sozinha na capital por anos, costurando até os dedos sangrarem, dormindo com fome mais vezes do que conseguia contar. Se tinha aprendido alguma coisa na vida, era que desistir nunca era opção. "Alice", chamou voltando para dentro, "amanhã de manhã você me leva até a vila. A gente precisa conseguir mantimentos." "Como, senhora? Não temos dinheiro." Rosa pensou rápido. "Eu sei costurar, sei cozinhar, sei limpar. Vou oferecer meu trabalho em troca de comida. Alguém vai aceitar." Alice confirmou, mas seus olhos mostravam que já tinha ouvido promessas demais na vida para acreditar em mais uma. Quando a noite caiu, Rosa ajudou as crianças a se acomodarem. Juntou os cobertores menos sujos, fez uma espécie de ninho onde todas puderam se deitar juntas para se aquecer. O bebê Pedro dormiu nos braços de Alice. Maria se enroscou em Rosa como se fosse sua mãe. Os gêmeos se abraçaram, e pela primeira vez desde que ela chegara, Rosa viu algo parecido com paz nos rostinhos deles. Ela mesma não dormiu. Ficou sentada na cadeira velha, olhando para aquelas 5 crianças, e fez uma promessa silenciosa. Não importava o que custasse, não importava o que ela tivesse que enfrentar, ela não ia abandoná-las. Nunca. Lá fora, o vento uivava entre as árvores secas, e Rosa não fazia ideia de que naquele exato momento olhos observavam a casa da escuridão. Olhos que esperavam, olhos que queriam que ela fosse embora, porque o que estava escondido naquela terra valia muito mais do que ela podia imaginar. O primeiro raio de sol entrou pelas frestas da janela, acordando Rosa. Seu corpo doía por ter dormido sentada, mas ela não se importou. As 5 crianças ainda dormiam amontoadas como filhotinhos. Pela primeira vez em dias, elas tinham dormido sem medo de acordar e estar completamente sozinhas. Rosa se levantou com cuidado para não fazer barulho e saiu para os fundos da casa. A luz da manhã mostrava a dimensão real do abandono. O terreno era grande, muito maior do que ela tinha percebido na noite anterior, mas estava tudo destruído, seco, morto. Ela caminhou até onde Alice tinha dito que enterraram Vicente. Uma cruz tosca de madeira marcava o lugar. Rosa ficou parada ali por um momento em silêncio. "Não sei quem você era", sussurrou, "mas vou cuidar delas. Prometo." Quando voltou para dentro, as crianças já estavam acordadas. Alice dava água para o bebê numa caneca velha. Os gêmeos vasculhavam os cantos da casa, procurando algo, qualquer coisa que pudesse servir de alimento. Maria segurava sua boneca de pano, olhando Rosa com aqueles olhos enormes, cheios de esperança e medo ao mesmo tempo. "Hoje a gente vai trabalhar", anunciou Rosa, colocando as mãos na cintura. "Primeiro, vamos limpar esta casa. Depois, vamos ver o que conseguimos fazer lá fora." Durante horas, trabalharam juntos. Rosa varreu anos de sujeira, enquanto os gêmeos carregavam baldes de água do poço. Alice lavou os cobertores e pendurou no sol. Até a pequena Maria ajudou, recolhendo gravetos para fazer lenha.
Quando o sol estava alto, a casa já tinha outro aspecto. Não estava perfeita, longe disso, mas pelo menos estava limpa. O cheiro de mofo tinha ido embora, substituído pelo ar fresco que entrava pelas janelas abertas. Rosa saiu para examinar os fundos. Caminhou pelo terreno, observando cada pedaço de terra. Foi quando notou algo estranho. Mesmo com tudo seco ao redor, havia uma área pequena onde a terra era mais escura, mais úmida. Ela se agachou, cavou um pouco com as mãos e sentiu a umidade. Alice, chamou, vem ver isso. A menina chegou correndo com o bebê no quadril. O que foi? Essa terra está molhada. De onde vem essa água? Alice olhou ao redor e apontou para uma formação de pedras. Lá atrás daquelas pedras tem uma nascente. O tio Vicente dizia que era a única água limpa da região inteira. Por isso ele escolheu esse lugar para fazer a casa. Rosa sentiu algo mexer no fundo do seu peito. Uma nascente de água limpa numa região seca? Isso era precioso, valioso. Talvez fosse por isso que Vicente conseguiu manter a fazenda funcionando mesmo depois de perder a esposa. Me leva lá, pediu. Caminharam até as pedras. E ali, escondida entre as rochas, Rosa viu a nascente. Uma fonte de água cristalina que brotava da terra e formava um pequeno riacho antes de desaparecer mato adentro. Era a coisa mais bonita que ela tinha visto desde que chegara. Isto é uma riqueza, murmurou Rosa, mais para si mesma. Com água assim, dá para plantar, criar animais, até vender para quem precisa. O tio Vicente dizia que tinha gente que queria comprar a terra só por causa da água, disse Alice. Mas ele nunca quis vender. Dizia que esta terra era o futuro da gente. Rosa franziu as sobrancelhas. Que gente? Não sei. Ele nunca falou o nome. Só dizia que tinha homem poderoso da vila que vivia oferecendo dinheiro, mas que a resposta sempre ia ser não. Um arrepio percorreu as costas de Rosa. Homem poderoso que queria a terra. E Vicente tinha morrido de repente, de febre. Seria só coincidência? Ela sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos ruins. Talvez estivesse imaginando coisas. Vamos voltar. Preciso ir até a vila antes de escurecer. De volta à casa, Rosa se preparou. Trocou de roupa, prendeu o cabelo, lavou o rosto, pegou sua caixa de costura. Era tudo o que tinha para oferecer. Alice, você vem comigo. Os meninos ficam aqui cuidando das pequenas. Não abram a porta para ninguém, ouviram? João e José confirmaram juntos, sérios como soldadinhos. A caminhada até a vila levou quase 1 hora. O sol castigava, e Rosa sentia a garganta seca, mas não reclamou. Alice caminhava ao seu lado, calada, tensa. Quando chegaram, a vila era maior do que Rosa esperava. Tinha uma rua principal com algumas lojas, uma igreja, uma casa de ferragens e, no centro, um casarão grande que devia pertencer a alguém importante. Rosa parou na primeira loja, uma casa de tecidos. A dona, uma mulher de meia idade com cara de poucos amigos, olhou para elas de cima a baixo. O que vocês querem? Bom dia, senhora. Meu nome é Rosa e eu vim oferecer meu trabalho. Sei costurar muito bem. Posso consertar roupas, fazer vestidos, qualquer coisa que precisar. Em troca, só preciso de um pouco de comida. A mulher soltou uma risada seca. Trabalho? Aqui não tem trabalho para ninguém, moça. Muito menos para quem vem de fora. Mas eu... Pode ir embora. E leva essa menina também. Vocês não são bem-vindas aqui. Rosa sentiu a raiva subir, mas controlou. Saíram e tentaram na padaria. O mesmo resultado. Na casa de ferragens, o dono nem deixou ela terminar de falar antes de mandar irem embora. Na quinta tentativa, na casa de uma senhora mais velha afastada do centro, finalmente tiveram sorte. A mulher, de cabelos brancos e costas curvadas, as convidou para entrar. Eu sou Dona Marta, disse com voz cansada, e acho que posso usar sua ajuda. Meu quintal está um desastre e estas mãos velhas já não conseguem mais fazer muito. Rosa quase chorou de alívio.
Eu faço qualquer coisa mesmo. Então vamos começar. Elas trabalharam até o sol começar a baixar. Rosa limpou o quintal, arrumou a cerca, varreu a casa. Alice ajudou carregando as coisas pesadas. Quando terminaram, Dona Marta lhes deu um saco com farinha, feijão, um pedaço de carne seca e algumas batatas. Voltem na semana que vem, disse a velha. Sempre tem algo para fazer. No caminho de volta, enquanto carregava o saco de mantimentos, Rosa sentiu pela primeira vez que talvez conseguissem sobreviver. Mas ela ainda não sabia que aquela noite traria algo que mudaria tudo, algo que colocaria todas elas em perigo real. Quando Rosa e Alice chegaram à fazenda com a comida, encontraram os 3 meninos abraçados no canto da casa, tremendo de medo. Maria chorava baixinho e o bebê Pedro gritava nos braços de João. O que aconteceu? Rosa largou o saco no chão e correu até eles. Tinha um homem aqui, disse José com a voz falhando. Um homem grande, no cavalo. Ele ficou olhando a casa por um tempo. A gente se escondeu, mas ele sabia que tinha alguém aqui. O sangue de Rosa gelou. Ele falou alguma coisa? Não, só ficou olhando. Depois foi embora. Alice apertou os punhos. É o capanga do coronel Sebastião. Eu reconheço o cavalo. Eles sempre passam por aqui vigiando. Quem é esse coronel? Rosa sentou no chão, puxando as crianças para perto dela. O homem mais poderoso da vila. Ele é dono de metade das terras por aqui. E quer a outra metade também. O tio Vicente dizia que ele era perigoso. Rosa abraçou as crianças com força. Seu coração batia rápido, mas tentou não demonstrar o medo que sentia. Está tudo bem. Ninguém vai tirar vocês daqui. Eu prometo. Depois de acalmar as crianças e dar comida para todas, Rosa esperou que dormissem. Então, quando estava tudo silencioso, pegou uma lamparina e começou a revirar os pertences de Vicente. Precisava entender o que estava acontecendo. Numa caixa velha embaixo da cama, encontrou papéis, documentos da propriedade, cartas antigas e, no fundo, um caderno de couro gasto. Rosa abriu e começou a ler. As primeiras páginas eram anotações comuns sobre a fazenda, plantações, animais. Mas conforme avançava, as anotações ficavam diferentes. Vicente escrevia sobre pressões, ameaças veladas, ofertas de compra que ele recusava. E então, nas últimas páginas, Rosa leu algo que fez seu sangue gelar. Sebastião apareceu hoje novamente. Disse que se eu não vender, vai ter jeito de me tirar daqui. Falou dos meus sobrinhos, disse que uma hora eu vou morrer e eles vão ficar sozinhos. Preciso proteger as crianças. Escrevi para meu primo Lourenço pedindo que venha caso algo me aconteça. E escrevi para Rosa também. Se ela vier, espero que Deus a proteja, porque quando eu não estiver mais aqui, o Sebastião vai tentar tomar tudo. As mãos de Rosa tremiam segurando o caderno. Vicente sabia que estava em perigo. E tinha chamado ela e um tal de Lourenço para proteger as crianças. Ela continuou lendo e descobriu o segredo que explicava tudo. Vicente escrevia sobre a nascente, sobre como aquela água valia uma fortuna na região seca. E sobre como Sebastião queria controlar toda a água da área para ter poder sobre todos os fazendeiros. Rosa fechou o caderno respirando fundo. Agora entendia. Não era só uma fazenda abandonada, era uma batalha por sobrevivência. E ela tinha acabado de entrar no meio dessa guerra. Esta história está te tocando o coração? Se sim, clica em Valeu Demais para apoiar o trabalho. O Valeu Demais é um botão que ajuda financeiramente a gente continuar trazendo histórias importantes como essa. Cada apoio faz diferença. Na manhã seguinte, Rosa acordou com um plano. Precisava encontrar esse tal de Lourenço que Vicente mencionava. Ele era primo de Vicente e talvez pudesse ajudar. Mas como encontrá-lo? Depois de dar café da manhã para as crianças com o que restava da comida, Rosa voltou à vila. Desta vez, foi direto para a igreja. Se alguém conhecia todo mundo na região, era o padre.
O padre Mateus era um homem baixinho, de uns 60 anos, com olhos bondosos. Quando Rosa contou que era a noiva de Vicente e perguntou sobre Lourenço, o padre suspirou pesado. Vicente e Lourenço brigaram faz anos. Nem lembro mais o motivo. Lourenço foi morar nas montanhas, criando cavalos. Vem à vila só uma vez por mês buscar suprimentos. Quando ele vem? Geralmente no fim do mês, deve aparecer em alguns dias. Rosa agradeceu e saiu. Mas ao virar a esquina da igreja, esbarrou em um homem enorme, de roupa fina e olhar frio. Ele não se desculpou, apenas olhou para ela de cima a baixo com desprezo. Você é a moça que chegou do trem, disse com voz grave. Não era pergunta, era afirmação. Sou, respondeu Rosa, levantando o queixo. Sou o coronel Sebastião. Ouvi dizer que você está na fazenda do Vicente. Estou. O homem deu um sorriso que não chegou aos olhos. Aquela terra não é mais de ninguém, moça. Vicente morreu sem deixar herdeiros legais. Aquelas crianças são apenas sobrinhos sem direito a nada. Então vou ser direto. Você tem 3 dias para sair dali. Se não sair por bem, vai sair por mal. Rosa sentiu o medo apertar seu peito, mas não deixou transparecer. Aquelas crianças moravam lá. É o único lar que elas têm. Não me interessa. 3 dias. Ele se aproximou, sua voz baixando para um tom ameaçador. E fica sabendo, gente que insiste em ficar onde não deve costuma ter acidentes por aqui. Vicente teve. Você pode ter também. Ele se afastou, deixando Rosa paralisada. Não era só uma ameaça. Era quase uma confissão. Vicente não tinha morrido de febre, tinha sido assassinado. Quando Rosa voltou para a fazenda, estava escurecendo. As crianças correram para abraçá-la, mas ela mal conseguiu retribuir. Sua mente fervilhava. 3 dias. Só tinha 3 dias para descobrir um jeito de proteger aquelas 5 crianças de um homem poderoso que não ia parar até conseguir o que queria. Enquanto ela tentava pensar em uma solução, um cavaleiro solitário observava a fazenda de longe, escondido entre as árvores. Ele tinha recebido a carta de Vicente há semanas. E agora, finalmente, tinha chegado. Mas será que ainda havia tempo de salvar o que restava? Rosa não dormiu naquela noite. Ficou sentada junto à janela, vigiando qualquer movimento lá fora. As palavras do coronel Sebastião ecoavam em sua mente. 3 dias. E aquela insinuação terrível sobre a morte de Vicente. Quando o sol nasceu, ela já tinha tomado uma decisão. Não ia fugir, não ia abandonar aquelas crianças, mas precisava de ajuda e precisava rápido. Alice acordou e se sentou ao lado dela. A menina parecia ter envelhecido anos desde que Rosa chegara. A senhora vai embora? Sua voz era apenas um sussurro assustado. Não, respondeu Rosa com firmeza. Não vou. Mas preciso ser honesta com você, Alice. Estamos em perigo. O coronel Sebastião quer essa terra, e ele vai tentar nos tirar daqui. Eu sei. Ele já fez isso antes com outras famílias. Elas sempre vão embora no final. Mas nós não vamos. Você sabe onde posso encontrar Lourenço, o primo do seu tio? Alice pensou por um momento. Ele mora nas montanhas, perto do rio, mas é longe. Leva meio dia para chegar lá, a cavalo. Então vamos a pé. Você fica aqui cuidando dos pequenos. Eu vou procurá-lo. Não! Alice segurou o braço de Rosa. Não dá para ir sozinha. O caminho é perigoso, tem animais selvagens e os capangas do coronel patrulham por ali. Rosa apertou a mão da menina. Eu preciso tentar. Mas antes que pudesse sair, ouviram o som de cascos de cavalo se aproximando. Todas as crianças congelaram. João e José correram para pegar paus, prontos para defender a casa. O bebê começou a chorar. Esconde as crianças, ordenou Rosa, pegando uma faca velha da cozinha. Seu coração batia tão forte que ela achava que ia explodir. A batida na porta veio forte, autoritária. Abra essa porta!
Rosa reconheceu a voz. Era um dos homens de Sebastião. Ela respirou fundo e abriu a porta só uma fresta, ficando na frente para bloquear a visão de dentro da casa. "O que vocês querem?" Eram dois homens, sujos, mal encarados, com armas na cintura. "Viemos dar um aviso. O coronel foi generoso dando 3 dias, mas ele também mandou a gente lembrar o que acontece com quem não obedece." Antes que Rosa pudesse reagir, eles entraram à força, empurrando-a para o lado. Começaram a quebrar tudo o que viam pela frente, derrubaram a mesa, chutaram os bancos, jogaram os poucos mantimentos que restavam no chão. "Parem!" Rosa gritou, tentando impedi-los. Um deles a empurrou com tanta força que ela caiu no chão. Foi quando João, com seus 7 anos, se jogou nas costas do homem, batendo com os punhos pequenos. "Sai da nossa casa!" O homem riu e jogou o menino longe como se fosse um saco vazio. João bateu na parede e caiu, gemendo de dor. "Seu miserável!" Rosa se levantou e, sem pensar, enfiou a faca na perna do homem. Ele urrou de dor, olhando para ela com ódio. "Sua desgraçada, você vai pagar por isso!" Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o segundo homem gritou: "Alguém vem vindo!" Os dois olharam pela janela e viram uma figura a cavalo se aproximando rapidamente. Sem esperar para ver quem era, saíram correndo, montaram nos cavalos e fugiram. Rosa correu até João, que chorava segurando o braço. Deixa eu ver. Ela examinou o menino. Nada parecia quebrado, mas ele estava machucado e assustado. A porta se abriu novamente. Rosa pegou a faca do chão, pronta para lutar até a morte se fosse preciso. Mas quem entrou não era um inimigo. Era um homem alto de uns 30 e poucos anos, com roupas de couro gastas pelo tempo, chapéu sujo de poeira e olhos castanhos penetrantes. Ele olhou ao redor da casa destruída, para as crianças apavoradas, para Rosa segurando a faca com as mãos trêmulas, e sua expressão endureceu. "Quem é você?" Rosa perguntou sem baixar a faca. O homem tirou o chapéu devagar. "Meu nome é Lourenço. Sou primo do Vicente." Ele olhou para Alice. "Essas são as crianças dele?" Alice começou a chorar e correu para ele. "Tio Lourenço, eu sabia que você ia vir." Lourenço se ajoelhou e abraçou a menina, mas seus olhos não saíam de Rosa. "E você é quem?" "Rosa. Eu vim para me casar com Vicente, mas quando cheguei..." Sua voz falhou. Ele estava morto. Lourenço completou, fechando os olhos. "Eu recebi a carta dele há semanas. Ele dizia que estava doente, que tinha medo de não aguentar. Me pediu para vir cuidar das crianças se algo acontecesse. Não foi doença", disse Rosa, ainda segurando a faca. "Foi o coronel Sebastião. Ele quer esta terra." Lourenço se levantou lentamente, e Rosa viu algo perigoso brilhar em seus olhos. Não era raiva comum, era fúria pura. "Então continua igual. Sebastião continua sendo um covarde que mata gente inocente para roubar terra. Você o conhece?" "Conheço. Faz 10 anos que não piso nesta vila por causa dele. Ele matou meu pai porque não quis vender nossas terras. Vicente e eu brigamos porque eu quis vingar nosso pai e ele quis fazer as coisas pela lei. Acabei tendo que fugir para as montanhas antes que Sebastião me matasse também." Rosa finalmente baixou a faca. "Ele nos deu 3 dias para sair." Lourenço olhou para as 5 crianças, para a casa destruída, para aquela mulher corajosa que tinha ficado para proteger órfãos que nem eram seus. Algo se mexeu dentro do seu peito, algo que ele achava que tinha morrido há muito tempo. "Então, vamos usar estes 3 dias para nos preparar", disse com voz firme. "Porque desta vez, Sebastião escolheu as pessoas erradas para ameaçar." Rosa sustentou o olhar dele. Por um momento, nenhum dos dois falou. Mas algo passou entre eles, algo silencioso e poderoso. Uma compreensão mútua de que a batalha que estava por vir seria brutal, mas que agora, pelo menos, não estavam mais sozinhos.
Lourenço passou o resto do dia consertando o que os capangas tinham quebrado. Rosa observava como ele trabalhava, suas mãos grandes e calejadas, lidando com a madeira como se fossem velhas conhecidas. Ele não falava muito, mas suas ações diziam tudo. Cada prego que martelava, cada tábua que ajustava, era uma declaração de que não ia deixar aquelas crianças sozinhas. Alice seguia o tio por toda parte, falando sem parar, contando tudo o que tinha acontecido desde que o pai morreu. Os gêmeos ajudavam carregando ferramentas, trabalhando duro para impressionar o tio que mal conheciam. Até a pequena Maria ficava por perto, olhando com admiração. Quando a tarde caiu, Lourenço fez uma fogueira nos fundos da casa. Rosa preparou comida com o pouco que tinham, e pela primeira vez desde que chegara, sentiu algo parecido com esperança. Ali, sentados ao redor do fogo, com as crianças rindo pela primeira vez em dias, parecia quase possível imaginar um futuro. Você precisa ver uma coisa, Rosa disse quando as crianças adormeceram. Ela pegou o caderno de Vicente e entregou para Lourenço. Ele leu em silêncio e Rosa viu sua mandíbula apertar a cada página. Quando chegou ao final, ele fechou o caderno com força. Ele sabia, Vicente sabia que Sebastião ia matá-lo. Por causa da nascente, Lourenço confirmou. Aquela água vale mais do que ouro nesta região. Quem controla a água controla tudo. As plantações, os animais, as pessoas. Sebastião já tem várias nascentes, mas esta aqui é a maior e mais limpa de todas. Com ela, ele seria praticamente dono da vila inteira. E por isso matou Vicente. E vai tentar matar qualquer um que fique no caminho dele. Lourenço olhou para Rosa, e pela primeira vez ela viu algo além da dureza nos olhos dele. Era preocupação. Por que você ficou? Podia ter voltado no trem, recomeçado em outro lugar. Rosa demorou para responder. Olhou para dentro da casa, onde as 5 crianças dormiam amontoadas. Porque quando olhei para elas naquela estação, sozinhas e assustadas, eu vi a mim mesma. Cresci em orfanato. Sei como é não ter ninguém no mundo. Não consegui fazer isso com elas. Lourenço ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem avisar, ele se levantou e caminhou até a beira da propriedade, olhando para a escuridão além das árvores. Rosa o seguiu. Meu pai era um bom homem, Lourenço disse, a voz pesada de memórias antigas. Trabalhador, honesto, justo. Quando Sebastião começou a pressionar ele para vender, meu pai se recusou. Disse que aquela terra era a herança que ia deixar para os filhos. Uma semana depois, encontraram ele morto no rio. Disseram que tinha caído do cavalo e se afogado. Mas eu vi as marcas no corpo dele. Não foi acidente. Sinto muito. Rosa sussurrou. Vicente me implorou para deixar quieto. Disse que ir atrás de vingança só ia nos matar também. A gente brigou feio. Eu disse coisas terríveis para ele, chamei ele de covarde e fui embora. Fiquei 10 anos sem falar com meu primo e agora ele está morto e eu nunca vou poder pedir perdão. Rosa colocou a mão no braço dele sem pensar. Vicente sabia que você o amava, por isso escreveu para você, porque sabia que no final você viria. Lourenço olhou para a mão dela no braço dele, depois para o rosto dela. A luz do fogo brincava nas feições de Rosa, e pela primeira vez ele realmente a viu. Não apenas como a mulher corajosa que tinha ficado com as crianças, mas como Rosa. Ela era bonita de um jeito simples, com olhos honestos e uma força que ele raramente via em alguém. Você não é como eu imaginava, ele disse, sua voz mais baixa. Como você me imaginou? Não sei. Mais frágil, talvez. Alguém que precisava ser salva. Ele deu um sorriso pequeno. Mas você não precisa ser salva, precisa... Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Rosa respondeu, retirando a mão, de repente consciente de que tinha ficado ali tempo demais. Eu só tive sorte de você ter chegado quando chegou. Não foi sorte, foi destino. Lourenço se virou para olhar para ela completamente. Vicente escreveu que você era especial,
que tinha um coração puro. Eu achei que era só conversa de homem solitário, tentando convencer uma mulher a vir para o meio do nada. Mas ele estava certo. Rosa sentiu o rosto esquentar. Você não me conhece o suficiente para dizer isso. Conheço o bastante. Vi como você olha para aquelas crianças. Vi você pegar uma faca para defender elas. Vi você ficar quando qualquer pessoa sensata teria ido embora. Ele deu um passo em direção a ela. Isso me diz tudo o que preciso saber. O coração de Rosa acelerou. Havia algo nos olhos de Lourenço que a fazia sentir coisas que não sentia há anos. Algo perigoso e empolgante ao mesmo tempo. Lourenço, eu sei. Ele recuou. Desculpa, não é hora para isso. Temos uma batalha pela frente e preciso manter a cabeça no lugar. Mas mesmo enquanto dizia isso, nenhum dos dois conseguia desviar o olhar. Ali, sob as estrelas, com o perigo rondando do lado de fora e 5 crianças dormindo dentro da casa, algo começou a crescer entre eles. Algo que nenhum dos dois procurava, mas que talvez fosse exatamente o que ambos precisavam. Amanhã vou à vila, disse Lourenço, quebrando o momento. Vou falar com o delegado, mostrar o caderno de Vicente, ver se consigo proteção legal. E se não conseguir, então a gente se defende do jeito que der. Ele tocou o rosto dela de leve, um gesto tão breve que Rosa quase pensou ter imaginado. Mas não vou deixar nada acontecer com você ou com essas crianças. Isso eu prometo. E pela primeira vez, desde que desceu daquele trem, Rosa acreditou que talvez, apenas talvez, tudo fosse dar certo. A manhã seguinte trouxe notícias ruins. Lourenço voltou da vila com o rosto fechado e os punhos cerrados. O delegado não quis ajudar, alegando que sem documentos, provando que as crianças eram herdeiras legais, a terra tecnicamente não pertencia a ninguém e poderia ser reivindicada por qualquer um. E todos sabiam quem era esse qualquer um. Ele está no bolso do Sebastião. Lourenço cuspiu, jogando o chapéu na mesa. Igual todo mundo naquela vila maldita. Rosa estava preparando o almoço com Alice quando ouviram o som de vários cavalos se aproximando. Não era 1 ou 2. Era um grupo inteiro. Eles voltaram. Sussurrou Alice, ficando pálida. Lourenço pegou a espingarda velha que tinha encontrado nos pertences de Vicente. Leva as crianças para o quarto dos fundos. Tranca a porta e não sai por nada. Não, Rosa segurou o braço dele. Não vou deixar você enfrentar sozinho. Rosa, não discuta comigo. Essas crianças são minha responsabilidade também. Ele olhou para ela e algo brilhou em seus olhos. Respeito, admiração e algo mais profundo que nenhum dos dois tinha tempo para reconhecer. Então fica atrás de mim. Eles saíram juntos. Lá fora, 7 homens montados formavam um semicírculo na frente da casa. E no meio deles, montado num cavalo negro enorme, estava o coronel Sebastião. Seu prazo acabou. Ele anunciou com voz forte. Estou sendo generoso, dando mais algumas horas, até o pôr do sol. Depois disso, meus homens vão entrar aí e tirar todo mundo à força. Esta terra não é sua. Lourenço gritou de volta, apontando a espingarda. Sebastião riu. E é sua. Você fugiu daqui faz 10 anos como um covarde. Não tem direito nenhum aqui. Tenho mais direito que você, assassino. Você matou meu pai, matou Vicente e agora quer roubar o que é dessas crianças. Cuidado com o que acusa, rapaz. Essas são palavras graves. Mas Sebastião sorria, e todos ali sabiam que era verdade. Um dos capangas se adiantou. Chega de conversa. Vamos acabar com isso agora. Mas antes que pudesse desmontar, um tiro ecoou. Não veio de Lourenço, veio de trás dos cavaleiros. Todos se viraram. E ali, montado num cavalo velho, com uma espingarda fumegando, estava Dona Marta, a velha que tinha dado trabalho para Rosa. E atrás dela vinham mais pessoas. O padre Mateus, a dona da loja de tecidos, o ferreiro, homens e mulheres da vila que estavam cansados de ter medo. Chega, Sebastião, disse Dona Marta com voz firme. Você já fez mal demais para essa região. Não vai fazer mais.
O coronel olhou ao redor, vendo que estava cercado. Sua expressão mudou de confiante para perigosa. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Talvez, respondeu o padre Mateus, mas pelo menos vamos dormir com a consciência limpa, coisa que você nunca vai conseguir. Por um momento longo e tenso, ninguém se mexeu. O dedo de Sebastião estava no gatilho, assim como os dedos de seus homens. Uma palavra errada, um movimento brusco, e aquilo viraria um massacre. Foi Rosa quem quebrou o impasse. Ela saiu de trás de Lourenço e caminhou até ficar entre os dois grupos, desarmada, vulnerável, mas com a cabeça erguida. Vocês querem esta terra? Querem esta água? Sua voz tremeu, mas não parou. Então vão ter que me matar primeiro. Vão ter que matar 5 crianças órfãs. Vão ter que olhar nos olhos delas e apertar o gatilho. Porque eu não vou sair e elas não vão sair. Esta é a casa delas. É tudo o que elas têm no mundo. Rosa, volta aqui. Lourenço sussurrou desesperado, mas ela continuou. Eu sei que vocês têm medo dele, eu entendo. Mas se a gente continuar tendo medo, ele nunca vai parar. Vai roubar, vai matar, vai destruir até não sobrar nada de bom neste lugar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rosa agora, mas ela não as limpou. Eu não vim para cá procurando ser heroína. Vim porque estava sozinha e assustada e sem opções. Mas essas crianças me deram um propósito, me deram uma família, e eu vou lutar por elas até meu último suspiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento pareceu parar de soprar. Então, um dos capangas de Sebastião baixou a arma. Eu não vim aqui para matar criança, ele disse, desmontando. Pode me demitir se quiser, coronel, mas eu não faço parte disso. Outro fez o mesmo, e outro. Um por um, os homens de Sebastião recuaram até que ele estava sozinho. O coronel olhou ao redor com ódio puro. Vocês vão pagar por isso, todos vocês. Mas não havia mais nada que pudesse fazer. Ele virou o cavalo e galopou embora, deixando uma nuvem de poeira e ameaças vazias. Quando teve certeza de que ele tinha ido, Rosa caiu de joelhos, tremendo. Lourenço correu até ela, a pegou nos braços e, pela primeira vez desde que tudo começou, ela se permitiu chorar de verdade. Está tudo bem, ele sussurrou, apertando-a contra o peito. Acabou. Você foi incrível. Eu estava com tanto medo. Ela soluçou contra o ombro dele. Eu sei, mas você fez mesmo assim. Isso é o que é coragem de verdade. As crianças saíram correndo da casa, se jogando em cima deles. Dona Marta e os outros moradores se aproximaram, oferecendo ajuda, comida, apoio. E ali, cercada por aquelas pessoas boas, Rosa entendeu algo importante. Ela tinha vindo procurando um marido, uma casa, uma vida, mas tinha encontrado algo muito maior. Tinha encontrado uma família, tinha encontrado um propósito e tinha encontrado amor nos lugares mais inesperados. As semanas que se seguiram foram de reconstrução. Os moradores da vila, livres finalmente do medo de Sebastião, que tinha fugido da região antes que as autoridades maiores viessem investigar suas atividades, começaram a ajudar de verdade. Trouxeram ferramentas, sementes, animais. O ferreiro consertou o telhado. A dona da loja doou tecidos para fazer roupas novas para as crianças. Dona Marta ensinou Rosa e Alice a plantar usando a água da nascente. E lentamente, como uma flor que desabrocha depois da chuva, a fazenda voltou à vida. As crianças mudaram também. João e José não viviam mais com medo, corriam pelo terreno rindo e brincando. Maria ganhara uma boneca nova e não soltava mais aquele pano velho. O bebê Pedro começou a dar seus primeiros passos, e Alice, a menina que tinha que ser forte demais, cedo demais, finalmente pôde ser criança de novo. Mas a maior mudança aconteceu entre Rosa e Lourenço. Trabalhando lado a lado todos os dias, compartilhando preocupações e vitórias, eles foram se aproximando.
Não foi algo súbito, mas gradual. Um sorriso aqui, um toque acidental de mãos ali, olhares que duravam mais do que deviam. Uma noite, depois que as crianças dormiram, eles estavam sentados na varanda nova que Lourenço tinha construído. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada. Sabe, Lourenço começou, olhando para as estrelas. Quando recebi aquela carta do Vicente, não queria vir. Estava com tanta raiva dele ainda por não ter vingado nosso pai, mas algo me fez pegar aquele cavalo mesmo assim. O que foi? Acho que foi ele, Vicente. Mesmo morto, ele sabia o que eu precisava. Sabia que eu estava me matando aos poucos lá nas montanhas, sozinho, amargo, vivendo só para o trabalho. Ele olhou para Rosa. Ele me trouxe de volta para a vida. Me trouxe para você. O coração de Rosa pulou. Lourenço, deixa eu falar. Ele pegou a mão dela. Quando te vi pela primeira vez, com aquela faca na mão, protegendo crianças que mal conhecia, eu soube que você era especial. E cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso. Eu não sou especial, sou só... Você é tudo. Ele a interrompeu. É corajosa, bondosa, forte. Você pegou uma situação impossível e transformou em família. Transformou minha vida. Ele se ajoelhou na frente dela. Rosa, eu não tenho muito para oferecer. Não sou rico, não tenho terras além desta aqui. Mas tenho meu coração, e ele é todo seu, se você quiser. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rosa. Eu vim para cá para me casar com um homem que não conhecia, esperando apenas sobreviver. Nunca imaginei que ia encontrar isso. Você, as crianças, uma família de verdade. Isso é um sim? É mais que um sim. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. É um para sempre. Eles se beijaram sob a luz da lua e foi como se tudo finalmente fizesse sentido. Todos os caminhos tortos, todas as perdas, toda a dor, tudo tinha levado até aquele momento. 3 meses depois, a pequena igreja da vila estava cheia. Dona Marta tinha costurado um vestido novo para Rosa, simples mas bonito. As 5 crianças estavam na primeira fileira, limpas, arrumadas e sorrindo. Quando Rosa entrou, Alice segurava sua mão de um lado e Maria do outro. Os gêmeos espalhavam pétalas de flores que tinham colhido da horta. E Lourenço, esperando no altar com o padre Mateus, tinha lágrimas nos olhos. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou perto. A cerimônia foi simples, mas emocionante. E quando o padre os declarou marido e mulher, toda a igreja aplaudiu. Mas o momento mais especial veio depois. Rosa se ajoelhou na frente das 5 crianças. Eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu não vim para cá ser mãe de vocês. Não foi esse o plano. Mas vocês me escolheram tanto quanto eu escolhi vocês. E se me aceitarem, eu quero ser a mãe de vocês. Não para substituir quem vocês perderam, mas para amar vocês do jeito que vocês merecem ser amados. Alice foi a primeira a se jogar nos braços dela, chorando. A gente já te chama de mãe no nosso coração, ela sussurrou. Os outros 4 se juntaram ao abraço, e Lourenço também, envolvendo todos em seus braços fortes. Ali, no meio da igreja, eles não eram mais órfãos, viúvas e solitários. Eram uma família. Os anos que se seguiram foram de prosperidade. A nascente se tornou fonte de vida, não só para eles, mas para toda a região. Rosa e Lourenço compartilharam a água com os vizinhos, estabelecendo um sistema justo que beneficiou a todos. A fazenda cresceu, e com ela, as crianças. Alice se tornou uma jovem linda e inteligente, ajudando a cuidar dos irmãos mais novos. Os gêmeos João e José se tornaram fazendeiros habilidosos. Maria nunca perdeu sua doçura. E Pedro cresceu forte e saudável, sem lembrar dos dias difíceis. E muitos anos depois, quando Rosa estava sentada naquela mesma varanda, agora cercada não só pelas 5 crianças crescidas, mas também por netos,
Ela pegou a mão de Lourenço e sorriu. Você se arrepende? Ele perguntou. De ter ficado naquele dia? Nem por um segundo. Ela apertou a mão dele. Eu vim procurando um marido e uma casa, mas encontrei muito mais. Encontrei meu destino. Encontrei meu lar. Encontrei você. Se você acompanhou essa história até aqui e ela te emocionou, que tal fazer parte da nossa comunidade de membros? Você vai ter acesso antecipado às histórias e ainda ajuda a gente a continuar criando conteúdos que tocam o coração. Vem com a gente. E assim termina mais uma história de amor, coragem e família. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. E me conta aqui nos comentários. Você faria o mesmo que a Rosa? Teria ficado para cuidar de crianças que nem conhecia? Quero saber sua opinião. Muito obrigado por estar aqui e até nossa próxima história que vai mexer com seu coração.